certo grau de purificação. O tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Companheiro. Interessante, né? Porque a gente, quando está com nossos problemas, a gente vê um filme, vê uma coisa qualquer, a nossa visão com outras coisas e entretenimento, a gente acaba esquecendo aquilo ali. Na hora de dormir, com a consciência, né, que bota a cabeça no travesseiro, tudo pode voltar novamente. Mas você teve esse descanso, esse relaxamento. Em espírito, não. Você não tem a matéria para isso. Você está ali aprofundado no seu sentimento. Vamos colocar assim, você dá uma topada, quase arranca uma unha. Ninguém xinga, né? Aquilo ali passou e vai embora. Agora imagine você ficar com aquela dor na sua consciência, direto, e você não conseguir tirar esse mal-estar que você ficou. É mais ou menos por aí. Fala, Viriato. Nos nossos trabalhos de encaminhamento, desobsessão, né, a gente cansa de ver um irmão que relembra a todo instante o sofrimento que ele está passando. Por conta ele está ali e às vezes está ali pedindo socorro porque efetivamente aquele sofrimento não sai da cabeça dele. Acidentes se repetem toda hora, como se ele estivesse vivendo aquele acidente repetidamente. Afogamento se repete toda hora, como se ele estivesse vivendo aquele afogamento, e assim sucessivamente. Posso mandar? Pode. 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mal. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde ela aparece por efeito da irreversível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima pois a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Repito, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Novamente, São Luís. 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem, aos de arrependimento muito tardio. Porém, para entender-se que nunca se melhorarão, foram negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Novamente, São Luís. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas. Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e, infrutífero, jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Bacana, hein? 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a adoração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Está lá na lei mosaica, né? Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia,
o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve, como dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras no bem, a cada um segundo as suas obras no cumprimento de suas punições. Uma coisa interessante, né? Fisicamente falando, assim, uma criança que bota o dedo na tomada, vai levar o choque da mesma forma que um adulto coloca. São as leis de Deus, né? Então, você não vai deixar de levar aquele choque porque você não conhece a lei. Você vai levar o choque. Mas tem os responsáveis por ele que responderão por isso, por ser uma criança de ter deixado ela fazer aquilo. Então, em tudo existe um segmento. Existe uma razão, existe uma praticidade, né? E aí a responsabilidade para quem possa ser dividida. Mas aquele que comete o erro, que não tem quem faça por ele, não tem como ele falar que não era para tomar o choque. Ele ia tomar o choque de qualquer forma. Mas a gente vê que o que se, assim, entre aspas, né, a punição de Deus não é punição. É simplesmente, são as suas leis. Mas como no início nós falamos, como Jesus disse, que eu já falei aqui, né, misericórdia quero no sacrifício, Pedro também fala, né, mais adiante, que o amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Você, quando já desenvolve isso, esse amor, no caso, eu vejo como uma caridade, né? Você está sofrendo, mas você já faz o bem, né? Até foi falado sobre isso outro dia, né? Sobre o agradecimento. O agradecimento em forma de prática, de ação. É o verdadeiro agradecimento. Então, assim, você quando pratica, você começa a fazer o bem, você vai desenvolvendo esse sentimento, você vai amenizando o seu peso que você tem que carregar, né? E assim é a lei de Deus, justiça, amor e caridade. A gente vai vendo que Deus é amor. Então, aquele Deus punitivo do passado, como fala aqui, né, como a criança lá atrás, sem entendimento, que foi colocado daquela forma, mais adiante vai falar também, não é nada disso. É por causa da falta de conhecimento. É a ignorância ainda do ser humano com relação às leis, que colocou dessa forma. Mas a gente, quando assim, a cada degrau que nós vamos subindo, dentro de nós, do nosso entendimento, nós vamos tendo uma visão mais adiante. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós podemos ser bons e maus ao mesmo tempo, mas o ideal é para se melhorar. Beleza. Quando a gente fala aí da lei mosaica, a gente cita aquele adágio, né? Do olho por olho, né? Dente por dente, que era aplicado, né, ao ladrão que subtraía alguma coisa, cortava-se a mão, né? A gente até brincava, né? Que no Brasil ia ter um monte de maneta se aplicasse aqui. Mas é uma alusão que preenche fotograficamente. É a alusão à vingança, né? É a alusão à vingança, justamente. Mas preenche a nossa imaginação para a gente perceber a diferença entre um sistema e outro. Então, assim, essa questão 1009, né, assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, ele vem falando aqui, vem Santo Agostinho, Lamanais, Demanais, aí vem Platão, né, aí Paulo, o apóstolo, depois vem uma nota de Kardec aqui também. Aí depois vamos falar sobre a ressurreição da carne. E ele vem falando assim, colocando mais ou menos da mesma forma, explicando essa passagem, né, que ocorreu naquela época aí.
Então, é interessante isso aí. Aí pergunta, quem é com efeito culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem. Então, vem falando várias coisas. Isso aqui está em Paulo, Apóstolo. Vem falando várias coisas aqui, é muito extenso, né? Se quiser ler, se der para a gente ler, vamos lendo. Eu tenho uma nota de Kardec aqui, que essa nota de Kardec, depois a gente passa para a ressurreição da carne. Vamos pular para a nota de Kardec, então, ô Griato? Vamos, eu tô com ela aqui. Tá, depois da apóstolo Paulo. Pode ler ela? Pode. Com atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor, e que pune com castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos, por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam? Não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria o homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe. Sabia ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender, e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente, para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar, pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno, que há, pois, de admirarem que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimam. Não esqueçamos, principalmente, que não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia, e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas. Por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Os que têm acompanhado, como nós, as
peripécias da vida e dos sofrimentos da além-túmulo, por meio das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à adoração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterna não se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras, também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Kardec é Kardec, né, cara? Olha o que esse cara fala aí. Meio campo sensacional. Lúcio, rapaziada, tô saindo, tá? Tá. A Luciana também vai sair, que ela vai lá para a reunião também com vocês. Tem uma reuniãozinha aqui, deu 8 horas, eu vou. Bom encontro. Valeu. Tchau. É só pequeno. Até a próxima. Se acabar cedo lá, vocês voltam. Volto, eu volto. Se acabar Não cedo? acabar cedo, não. Boa reunião. Bem explicado, né? Kardec deixou para a gente aí, né? Interessante que ele fala aqui dos gelos eternos. A expressão, né? Os gelos eternos. Não são eternos. É. Agora a gente vai entrar aqui em ressurreição da carne. Ressurreição, reencarnação, uma palavra que era meio confusa naquela época, né? Acho que eles usavam a ressurreição como se fosse a reencarnação. E se pega a ressurreição como que se alguém fosse realmente voltar. É uma confusão que faz mais ou menos aí, a gente vai entender agora, beleza? Aqui, ó. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admirarão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por que não vos enganeis, esses livres pensadores? O que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não pode admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como a vez de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião. Não tem jeito, não tem como a gente fugir ao progresso e à ciência, né? Porque a ciência, para ser ciência, tem que ter uma pesquisa, tem que ter um estudo, né, aprofundado e medido, várias coisas. Como Kardec fez com a doutrina, né, com o livro dos Espíritos aí. Ciência é experiência, né? Tudo provado pela experiência. Perfeito. Então, eu venho demonstrando para a gente tudo isso aí. Ressurreição da carne, pergunta aqui, será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? É o que nós falamos antes, né, da pergunta, né? Ele responde, como quereis que fosse de outro modo? Justamente. A 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e dentro de em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis, como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso,
possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Tem uma nota de Kardec aqui, eu vou ler aqui. Alguém quiser falar, comentar, perguntar, acrescentar? Eu fico pensando aqui, Lúcio, como que hoje, né, com estudos, como que as pessoas ainda conseguem acreditar na ressurreição da carne? É a fé cega. Isso aí, na minha opinião, é a fé cega. É medo de contrariar o que está dizendo ali, na interpretação deles, de contrariar Deus. É o dogma da igreja que faz isso, né? Mas não eu penso que uma pessoa inteligente não pode pensar desse jeito. Mas uma pessoa que raciocina, que discute, que questiona a sua religião, não fica na religião. É uma pessoa inteligente. Não entendi. Um padre é uma pessoa inteligente, ele estuda, né? É um estudioso. Não, mas ele estuda, mas o que acontece? Como ele falou, né? Ele estuda conforme o dogma da igreja. Ele não foge do dogma da igreja. Ele pode crer cientificamente. Aqueles que se questionam, começam a abrir a mente, saem da igreja também. Gente. É assim, é a libertação. O conhecimento liberta. Então, à medida que você vai adquirindo conhecimento, que a sua mente vai se abrindo, você já não se sente mais se encaixando naquele local. Você respeita a fé, como você diz assim, uma fé cega, mas como eu aprendi em teologia, uma fé infantil. Uma fé que você diz amém, 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 sem questionar os fatos científicos, sem questionar. Né? Você tem medo de perguntar, porque o padre diz que é assim, sim, pronto. Porque o dogma da igreja é assim. Se eu te mostrar as leis da igreja, é um livro assim, eu tenho aqui em casa, que eu ganhei do padre. É o catecismo da igreja. Aí são todas as leis da igreja, tudo. Tudo que a igreja dita para o ser humano. Aí você entra em contradição quando você vê certas coisas. Aí, entendeu? Mas pode ter certeza que o padre que se questiona, ele não dura. Como já testemunhei padres que largaram a batina. Isso aí. Todas as religiões existem de forma diferente umas das outras, mas é necessário. É necessário. Porque cada um está no teu entendimento. Isso. Entendeu? Isso aí. Então é necessário. Houve o tempo que o Jomar dizia amém, 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 amém. Porque o Jomar não pensava. Quando o Jomar começou a... Vamos lembrar da alegoria da caverna de Platão. Quando o Jomar começou a querer enxergar a luz fora da caverna, ele falou, no meu lugar não é aqui. Entendeu? É porque a doutrina espírita, ela te dá respostas, porque o meu marido era muito católico, né? E às vezes, quando eu falava assim, vou lá no centro, ele falava assim, vai bater tambor, ainda implicava comigo. Mas o problema... Mas... Não, pode falar. Entendeu? Eu ia com ele à igreja, eu acompanhava e tudo, mas tem umas coisas que você não encontra resposta. É um véu. Já falaram isso para mim, já é um véu que tira. Aí eu saía da igreja conversando com ele, eu falava assim, menino, se Deus é tão bom, tão misericordioso, né, como é que a criança nasce defeituosa, como é que, né, tem essas situações todas, como é que aquela pessoa está passando por isso? Não tem resposta, tem um monte de coisa que não tem resposta na Igreja Católica, aí você encontra na doutrina, né, espírita. Os cultos é uma repetição daquilo que você lê, só isso. Você não em nenhum momento você é questionado, te dá abertura para você falar, não, mas eu penso assim. Se você questionar o padre, você está ferrado. Fica anos sem a igreja. Quando você vai à igreja, a missa é igualzinha. Ela é igual em qualquer parte do mundo. A mesma leitura que é lida aqui hoje no Brasil vai ser lido lá em Roma, né, nos Estados Unidos, é o mesmo. É leitura diária. Tá? É seguida. São as mesmas leituras. Acordar.
Mas é aquilo que o Lúcio falou, é necessário que as duas existam para que poder você, bem ou mal, todas elas querem acertar, todas elas querem seguir o caminho do bem, querem seguir o caminho de Deus. Se elas contribuem para tirar você do caminho do mal, pô, ela está realizando o papel dela. Né? Sim, já está ajudando muito. Né? É verdade. Jesus disse assim, ó, haverá só um rebanho para um só pastor. Ouvirão a minha voz e me seguirão. Não é religião. Ele está falando de modo geral. Mas não é religião X ou Y ou Z. É a moralidade. É o entendimento, é a caridade, é o amor. Jesus trouxe isso. E o perdão. Ele não trouxe religião. Os homens que foram buscando aí... Jesus não deixou de ser judeu em nenhum momento. Ele falou assim, estou largando a religião judaica. Não, em nenhum momento. Ele veio para dar complemento à lei, né? Mas de uma forma justa no olhar de Deus. Né? Não olho por olho, dente por dente. Fala assim, né, Gilmar? As religiões falam de Jesus, falam de Deus, falam da Bíblia, beleza. Mas só que a interpretação, o Espiritismo veio trazer a fundo, como Jesus disse, enviaria outro Consolador que explicaria todas as coisas, e muito lembraria do que ele tinha dito. Então a gente vê tudo isso no Espiritismo. Não, o que eu gosto do Kardec é o seguinte, se algum dia a ciência provar que o livro dos Espíritos está errado, né? Que o Espiritismo está errado, sigam a ciência. Mas é muito espertez dele, cara, fala aí. Não, isso aí Parece garantir muito falar isso. Não, é porque ele tem convicção daquilo que ele recebeu, do que ele fez. Garantir. Né? E até hoje a ciência ela não consegue comprovar o contrário. A ciência que tem que evoluir para chegar até aqui. Não, a ciência está junto com o Espiritismo. Nós estamos juntos. E quando ele diz isso, é porque a ciência está junto. Não tem como você separar. Entendeu? Vale evoluir assim, que a ciência ela vem trazendo coisas novas com o passar do tempo. Sim. E ela vai chegar lá. Ela vai se equiparar no momento desse aí. Eu te digo que deve existir muitos cientistas espíritas agora. Ah, tem sim, com certeza. Quando Carl Sagan disse que ele não poderia provar que Deus existe, mas também poderia não tinha condições de provar que não existisse. Contrário. Entendeu? Então aquele eu achei fantástico, que ele falou isso antes de morrer. Né? Então o que acontece? É a ciência comprovando que existe algo muito maior da nossa compreensão. E é bom, né? Kardec traz pra gente assim, pô, cara, o nada não existe. Nada não faz coisa nenhuma, né? Então não tem como nada fazer alguma coisa. Se alguma coisa existe, alguém fez. Porque toda causa tem um efeito. E se o efeito, né, é inteligente, a causa dele há de ser inteligente. Não tem como você fugir. Né? Uhum. Por que existe uma flor? Ah, porque existe. Só por isso? Ah, só por isso. Aí a definição aqui, logo na primeira pergunta. O que é Deus, né? Deus. Ele está aqui. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Resumindo o que você acabou de falar. Uma definição fantástica. Que a gente fala aí. Simples, mas concreta. Causa primária de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mesmo que você não tenha... Há muitos anos atrás, quando existiu oh, meu Deus do céu, aquilo que você olha assim, os cientistas usam. Telescópio? Não, o telescópio não. Telescópio? Também, o telescópio é microscópio. Né? Microscópio. Que o homem não conhecia as células, né? Que é um mundo invisível. Mas elas existiam. Né? Hoje a ciência está comprovando tudo aquilo que a primeira pergunta diz. Causa primária de todas Nós não as estávamos coisas. preparados para aceitar e para enxergar, né? Sim. Como ainda não estamos. Não, o que acontece? Tudo é por... Tem o seu momento. O plano espiritual não tem pressa. Você pode ver que é tudo ao tempo. Tudo por meio da evolução. Né? Chegou um momento que Jomar abriu os olhos e falou assim, bom, eu não me encaixo mais aqui. Encontrei o Espiritismo que me dá a resposta para aquilo que eu sempre busquei, sempre questionei. Então é aqui que eu quero ficar. E está ampliando meus horizontes? Está ampliando meus horizontes. Entendeu? Não vivo mais uma religião cega, né, onde eu tenho que dizer amém, amém, amém. Mas também
eu também não me sinto muito mais responsável agora, porque eu sei que depende de mim a minha mudança. Eu que tenho que mudar, entendeu? Eu não tenho que catequizar ninguém. São as minhas atitudes que têm que mudar a relação ao mundo. Exatas atitudes, né? Você não tem que falar, você tem que demonstrar aonde você mudou. Exato. De que maneira. Você tem que ser exemplo, você tem que buscar melhorar em si tudo aquilo que não é bom. É o comportamento. É o comportamento. Uhum. Perfeito. A nota de Kardec aqui. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Entre parênteses, falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os animais. Que o indivíduo tem, talvez, que o indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos constituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E, então, nada mais há que aberre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Nesse quadro do julgamento final, porém, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sobre o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação? É uma pergunta, né? Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, aliás. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Eu falei para um amigo uma vez, muito bacana o que Kardec escreveu aqui, né? Falei para um amigo uma vez, porque ele é protestante, né? Eu falei, cara, eu queria ver se de repente começasse a aparecer com provas concretas que existe vida em outro mundo. Que o telescópio lá e filmar e aparecer realmente vida em outro mundo e trazer para nós aqui, mostrar elementos de lá, como é que vai ficar essa questão de que a Terra é o centro do universo, né? Então, olha só a ciência aí, cara, a ciência trazendo questões que você vai, de certa forma, ficar no vácuo. E em muitas outras situações. Josué orou e o sol parou, né? Não sei se já viu essa passagem da Bíblia no Antigo Testamento, em Josué. Josué orou e o sol parou. Eu não lembro se é na Gênesis, acho que é no livro da Gênesis. Eu não lembro quem é que diz, se não conheço o espírito de tamanho magnetismo, de ter o poder de fazer isso acontecer. Porque, na realidade, não é o Sol que parou, né? Que é a visão que se tinha, que o Sol é que girava em volta da Terra. Então, já começa a cair por aí que, na realidade, é a Terra que está girando. O movimento de rotação e translação em volta do Sol. Então, quer dizer, já começa por aí. Então,
a gente entende que o Antigo Testamento viveu sua época, né? Sem grandes conhecimentos de ciência, né? Então, isso vem jogar por terra, vem mostrar o quê? Que isso é mentira? Não. Isso é um fato que se deu, de repente, aí um outro fenômeno, mas não foi isso que aconteceu na realidade. Porque não tem como, né? Imagina a Terra parar de girar. Eclipse, né? Por causa de quê? Eclipse. Não, justamente. Para você imaginar a Terra parar de girar porque o cara está numa guerra. É isso que eu estou pensando aqui, né? Foi eclipse, mas não tinha como comprovar cientificamente. Com certeza. Aí ele falou isso. É isso aí. Quer que eu leia, Lúcio? Quer ler? Pode ler. Posso ler. Estou rouca, mas posso ler. Vamos lá. Paraíso, Inferno e Purgatório. 1012. Existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com seus méritos? Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um aure em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado está destinado especialmente a uma ou outra coisa. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo em que habitam é mais ou menos adiantado. Assim, o que a gente tirou disso aqui? Que quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam, né? Então, quando eu falo assim, paraíso, inferno e purgatório, aqui acaba sendo purgatório, né? É isso? É a sua consciência, né? Isso. Você vai estar atormentado pela sua consciência, então você vai ser Você infeliz. está feliz porque você está evoluído. Né? Então, infeliz é que você precisa evoluir ainda. Uhum. Fala-se em umbral, em lugar de sofrimento, mas aonde fica localizado isso? Qual o local que existe esse tipo de situação, né? A gente vai ver isso aqui. Na letra A. Assim sendo, o inferno e o paraíso não existiriam, tais como o homem os representa, são apenas figuras. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Podem, porém, reunir-se onde quiserem, quando são perfeitos. Tinha aqui. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação do homem. Provém de sua tendência a materializar e a circunscrever as coisas cuja essência infinita não pode compreender. Aí você dá uma fantasiada, né? É que nós trazemos isso conosco, né? A gente, por exemplo, a criança ela é ensinada desde cedo pintar uma coisa terrível. Ele vai crescendo com aquilo ali. Só que, de acordo com os tempos, as coisas vão se modificando, né? Você vê, por exemplo, hoje, é difícil uma criança que acredite em Papai Noel. Estou mentindo? Não tem muito uma mais. pena. Não tem mais isso. Por quê? Porque os pais, eles não querem dar o mérito para uma fantasia. O cara vai lá, compra um presente caro tal, e dá para o filho, foi fulano que deu. Eles não querem fazer isso, né? Então, essa passagem aí, a gente vê que as coisas vão se modificando. Não é que a criança não quer acreditar, já vai se modificando. Tanto conhecimento também, internet, tanta coisa que vê, que vai acabando ficando ultrapassado. A fantasia acaba. 1013. O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais é o tempo da expiação. Quase sempre é na terra que fazeis o vosso purgatório,
e que Deus os faz expiar as vossas faltas. Só um instantinho. No meu livro aqui está dando 1012, no seu está dando 1001 a mais. Por que isso? Não entendi? Esse é No meu essa livro, que ela leu agora é qual para você? 1012. 1013. Aqui está 1013, porque teve a 1012 e 1012A. Hum, O teu não tem Sim. 1012A? não. Essa É esse aqui, ó. Então eu peguei esse aqui. Eu vou pegar um o outro aqui. inferno e o paraíso não existiriam é a letra A. Uhum. Mas tá bom. Agora tem a nota de Kardec. Pode? Pode. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma figura pela qual deve-se entender não um lugar determinado qualquer, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se encontram em expiação até atingirem a purificação completa, que deverá elevá-los à categoria de espíritos venturosos. Como esta purificação se opera nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então a gente está no purgatório, né? Mas já foi falado isso no Livro dos Espíritos, né? É um lugar malsão, é um lugar de detenção, uma cadeia, é um hospital. Já falou sobre isso, né? E é comparado a isso, a Terra. Então é dessa forma. Agora, imagina os outros. Aqui está atualizado. Está igual a vocês. Algum erro aqui na impressão. É 1014. Como se explica que espíritos que, pela sua linguagem, revelam sua superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que vulgarmente deles se faz? Falam uma linguagem compreensível às pessoas que os interrogam. Quando estas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito bruscamente, para não melindrar suas convicções. Se um espírito fosse dizer a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi um profeta, seria muito mal recebido. Tem que ser com jeito, né? Cautela. É como falar com o jardim de infância, né? A maneira deles entenderem, né? Uhum. Tem que ir até onde vai a compreensão do outro, né? Para não exceder lá a capacidade, né? É o nível de evolução, né? Respeitando a compreensão de cada um, né? Isso. Isso aí. Paulo de Tarso Paulo de Tarso tem uma fala dele, eu não lembro de Tarso, que ele diz assim, ó, se for para falar, com as minhas palavras, eu vou falar assim, se for para falar que não seja compreendido, é melhor se calar. Não adianta você querer falar, né, coisas muito grandiosas, com linguajares, e você falar com um público simples, que não vai entender nada do que você falou. Se a pessoa não está preparada, não tem jeito. É isso aí. E ele fala bonito, né? Para quem não vai entender, não adianta. Verdade. A letra A. Que possa ser assim, da parte dos espíritos que querem instruir-nos. Mas como se explica que espíritos interrogados sobre a situação tenham respondido que sofreriam as torturas do inferno ou do purgatório? São inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e dão suas impressões através dos termos que lhes são familiares. Encontram-se no meio que só lhes permite sondar o futuro parcialmente. É essa a causa frequente dos espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o teriam feito se estivessem vivos. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova extremamente penosa,
com a incerteza de uma outra melhor. Purgatório, uma vida também de prova, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, também não dizes que sofres como um danado. São apenas palavras e sempre ditas no sentido figurado. O espírito, muito materializado ainda, né, tem uma certa evolução, porque nós nos encontramos envolto aqui pela matéria. Nosso corpo é físico, as coisas que nós precisamos, é tudo matéria. Mas nós temos o sentimento, que é abstrato, temos, né, tantas coisas que não são matéria para nós. Né? E a gente se utiliza disso, como os sentimentos, muitas outras coisas, os prazeres, mas tudo vem da matéria também. Então, quando a gente se apega muito à matéria, o espírito, nesse caso, ele ainda está muito ligado à matéria. E isso é um embaraço para ele. Já falamos sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Isso é um embaraço para ele se libertar. E, às vezes, ele não é tão atrasado, assim, vamos dizer. Ele está mais mediano. Então, isso, ele tem um entrave, assim, uma visão, mais ou menos, mas ele não está totalmente liberto. Até passar do tempo, e com isso aí, ele vai se depurando. Outros mais rápidos, outros mais lentos, né? 1015. Que se deve entender por alma penada. Uma alma errante e sofredora, incerta com relação ao seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que ela solicita frequentemente, vindo comunicar-se convosco. Em que sentido deve-se entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos acham-se promiscuamente amontoados, sem uma outra preocupação, senão a de gozar de uma felicidade passiva pela eternidade? Não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores. Gozam de todas as suas faculdades, sem ter atribuições da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Nessa próxima vai completar melhor essa pergunta de cima. Não tem Alguns espíritos disseram habitar o quarto, o quinto, o quarto, o quinto céu, etc. E entendiam eles por isso. Quando lhe perguntais que céu habitam, é porque tendes a ideia de vários céus, dispostos como os andares de uma casa. Então, eles vos respondem conforme a vossa linguagem. Mas para eles, essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno, se for infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas sabe muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estarmos no Tártaro. Vai ler a nota primeiro? Lê. Acontece o mesmo com outras expressões análogas, assim como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, que são apenas alegorias utilizadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer, algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Conforme a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares das penas e recompensas, e principalmente a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava uma abóbada e de que havia uma reunião de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos.
ciência demonstrado que a Terra é apenas um dos menores mundos, entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que traçou a história de sua formação, descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito, que não há alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno dos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar que havia sido indicado estava... Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido indicado. Estava reservado ao Espiritismo dar, sobre todas essas coisas, a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se dizer assim que trazemos em nós mesmos nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório, nós o encontramos em nossa encarnação das corporais conflitos. Interessante, né? Não existe o alto nem baixo. Ciência, né? A ciência vem demonstrar isso aí com muita classe. O espaço também não tem alto nem baixo. Então, esse céu e inferno é dentro de cada um de nós. Eu me encontro no primeiro céu. A ilha está no segundo céu, o Jomar está no terceiro céu. Você está mais purificado, vamos dizer assim, né? Essa questão, essa maneira de colocação aí. Mas e o alto e o baixo, lá em cima ou lá embaixo, uma coisa colocada pelo próprio ser humano, né? Você está embaixo sofrendo, imagina você dentro do buraco de um poço, está ruim para você. Você está voando como um pássaro no céu, no mar, em cima, você está superior. Né? Então foi colocado dessa forma, mas não que seja assim. Aí sim, colocando de outro jeito, como ele falou aí, na pergunta e resposta aí, que seria dessa forma, né? O céu e o inferno dentro de sua consciência. Né? Você está mais elevado. O seu próprio céu é o seu próprio inferno. Isso, justamente. 1018. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que reina apenas sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em qualquer parte onde domine o amor do bem. Mas os homens ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra não estão com ele. Porque Jesus disse, né, meu reino não é deste mundo, meu reino ainda não é aqui. É esse reino. Qual é o reino? É o reino de amor, justiça, de caridade. É o querer com o próximo, né? Você quer para você, desejar o bem para o outro. E nada por barganha, nada por interesse. Né? É você não barganhar com Deus, é você não ter medo de questionar as coisas, porque Deus vai te punir, é você ser uma pessoa, uma ovelha negra da família, né? Dentro da sua religião, você ser aquele que vive questionando Deus. Mas sim, Deus sabe que você está questionando ele, o seu entendimento, o seu interior. Não adianta fugir isso. Fala, Gilmar. Só um parênteses. O próprio Kardec, lá quando a gente começou a ler, ele fala em ovelha desgarrada. E a gente tem um vício de linguagem de falar ovelha negra. Isso a gente comete uma injustiça porque como se diz assim, é um linguajar racista, né? E hoje, com a nossa evolução, a gente tem que procurar ter esse cuidado, porque pode haver uma interpretação de que você está sendo racista e, na verdade, você não quer ser, mas é que você está repetindo um linguajar que você aprendeu desde criança. Né? Mas o Kardec mesmo fala, né? Ele falou na leitura, logo no início que o nosso amigo Viriato leu, né? Ovelhas desgarradas. Só um parênteses. Não, é legal. Tá nem sei se existe está se policiando com todas as palavras, né? Não, porque nós estamos vivendo um momento, e na verdade, por exemplo, nós não vivemos isso na pele, né? Ou seja, a discriminação pela cor. Quem vive a discriminação pela cor e que hoje entende, né? Por exemplo, na minha infância eu cantava boi da cara preta, pega essa...
Quer dizer, o boi que tinha cara preta que espantava, não o boi de cara branca. Né? Então são coisas que a gente foi introjetando assim, na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente repete sem perceber. Né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. E o que Kardec teve, que ele falou ovelha desgarrada. Né? E não ovelha. Eu vou te falar, eu falei isso falando. Eu sei, naturalmente, natural, é natural. É natural. Assim, é vício, né? É vício que a gente tem. Não, porque a gente traz isso desde a infância, né? A gente não pensava, a gente repetia. Entendeu? É só com a intenção de ajudar. Eu sei que não foi a maldade, né? Mas na realidade veio trazer, através da própria ciência, né, vamos falar assim, do progresso, que são coisas erradas, né, que a gente comete, a gente tem que modificar. Tem. Eu falar isso aqui, por exemplo, tem, sei lá, décadas que eu não falo isso, de repente eu falei. Sim, mas porque está impregnado na sua consciência, né? O que você aprendeu. Bem reparado isso, observação, bacana aí. 119. Algum dia o reino do bem poderá ter lugar na terra? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não a deixarão, enquanto dela não estiverem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e vos aproximais desse momento, que apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, então, uma nova geração na Terra. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa todos os dias, todos aqueles que tentam deter a marcha dos acontecimentos, daí serão excluídos, pois estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Então, para os mundos novos, menos adiantados, cumprir lições penosas, através das quais poderão trabalhar para o próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o progresso de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa expressão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, figura não menos sublime do pecado original. O pecado original, considerado sob este ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que é, assim, responsável apenas por si mesmo e pelas próprias faltas, seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração. Tereis, pelo centro, grão que tiverdes semeado. Ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e de decepções. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, pois terão que suportar mais do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, pois não encontrarão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Mas não. Sempre falando do orgulho e do egoísmo, do estado da humanidade. E a gente vê o que está acontecendo agora no planeta, essa nova
nossa nova fase aí, nessa mudança para a regeneração, esses espíritos mais evoluídos que estão chegando aí para fazer, para modificar. Seu som está cortando. Tá baixo. Ela estava falando baixo? Peraí. Mas estava assim o tempo todo, não? Não, começou agora. Começou agora. Vou botar na internet. Aqui em cima não tem roteador, tá lá embaixo. Agora de repente melhorou, né? Uhum. Agora tá bom. É. Então, a gente vê nessa transformação, nessa transição, né? Vocês leram o livro já, Transição Planetária? Muito bom. A gente vê que esses novos espíritos, novos não, assim, espíritos que estão vindo de outros orbes, eles estão vindo com essa missão mesmo de modificar, de dar um empurrão, né? Vamos dizer assim, dar um puxão, dar um empurrão, só alavancar aqui para poder acelerar esse progresso aí. Então, essas coisas pormenores aí, atrasadas, essas corrupções, porque nós, o ser humano na sua individualidade, ele através do conhecimento, da religiosidade que ele vai buscando, ele muitas das vezes, ele não se corrige. Ele tem uma outra visão de um paraíso, de outra coisa, uma barganha, de repente, mas ele não quer se corrigir. Mas, independentemente da religião, o ser humano ele vem buscando essa mudança interior, da sua consciência. Até uma amiga nossa que fez um estudo, eu achei muito interessante, ela falou assim, vou trazer para vocês, ela falou assim, ó, o estudo dela. Às vezes, como aconteceu com ela uma vez, né? Ela falou que ela foi multada, ela conheceu o guarda, e ela atravessou o sinal vermelho, ela estava errada, foi multada, quando ela conheceu o cara, ela foi lá e conversou com ele e tirou a multa. Ou seja, a gente está errado, a gente botar na justiça para conseguir uma coisa que a gente sabe que nós estamos errados. Né? Então, assim, essa consciência, esse despertar da consciência de cada um, é que vai nos modificando o conhecimento, porque o conhecimento ele traz uma responsabilidade que a gente não consegue ser mais a mesma coisa. O médico não pode dizer que não é médico, o construtor não pode dizer que não é um construtor, o carpinteiro não pode dizer que não sabe fazer. Então, assim, de todas as formas, de tudo, e assim é o conhecimento no modo geral. Tudo que você conhece hoje, por exemplo, se a gente aprende a engatinhar, andar, correr, pular, a gente não vai engatinhar de novo. Eu nunca vi ninguém engatinhando, adulto, cara velho, barbado, engatinhando aí, porque eu estou com vontade de engatinhar. Ninguém vai engatinhar, você vai andar, vai correr. Então, assim, você não volta mais para aquilo que você não sabia. Se você sabe se expressar, sabe falar, ensinar, e você tem esse entendimento de você, dessa aprendizagem, você pode passar isso, e você faz coisas boas, você não vai fazer aquelas coisas erradas. Aí eu lembro de Paulo de Tarso que falou, né, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, depois que fui homem, eu parei com as coisas de menino. Então é assim, é o progresso de cada um. Então esses espíritos que estão vindo para esse orbe agora, para modificar aí, passando dessa fase de expiação e prova para regeneração, eles já passaram, já aprenderam, já têm bagagem, já estão vibrando no bem. Então eles vêm para acelerar isso aí, porque a convivência vai nos fazendo, né, modificar também, com conhecimento. Mais aí. É muito, muito bacana quando a gente consegue ficar desnudo da nossa própria consciência e que a gente consegue se encarar e ver, não, realmente eu tenho essa falha, não adianta, eu sou assim, mas eu tenho que melhorar. E as oportunidades vêm, porque Deus nos dá sempre oportunidade. E naquele momento, muitas das vezes, pelo seu vício, de você estar fazendo as coisas erradas, você deixa passar. E quando aquilo passa, você, ai caramba, meu Deus, aí você vem de novo, vem de novo, vem de novo, e você vai até o momento que você não vai mais precisar se vigiar. Você vai fazer automaticamente, pelo seu sentimento. E o conhecimento que é o guia, né? É o guia de todos nós. Sentimento, pensamento, raciocínio lógico e dentro uma reta aí, uma reta da autossalvação, né? Libertação de si próprio. Falei demais, né? Uhum. Tá ótimo. Tá tranquilo. Então, agora, gente,
a gente vai entrar aqui na parte da conclusão, porque a conclusão ela é um pouco extensa. É enorme. Oi? Ela é enorme. Fica como dever de casa. Oi? Fica como dever de casa. A gente vai Férias. fazer um caso aí. E hoje, então, a gente fecha, né, o curso por aqui. Uhum. Aí depois ainda vem uma nota explicativa. Estou vendo aqui, ó. Também é bacana isso aqui. Não é tão grande não, a explicativa, mas se a gente juntar tudo, isso aqui dá umas 30 folhas, não sei. Então, gente, eu tenho a agradecer aí a todos vocês a paciência, né? E agradecer as colocações de vocês. Foi muito bacana o curso do Livro dos Espíritos. É a primeira vez que eu estou participando como viriato. Era o Julinho também no início, né? O Julinho, problemas aí de trabalho dele, não pôde mais continuar conosco, mas trouxe aí a sua cooperação também. Bastante acelerado, né? Trouxe bastante coisa. E o Viriato, nosso querido Viriato, que tem sempre uma história para contar. O Viriato tinha que fazer um filme contador de história. Né? E muito admirável. A gente tem que agradecer a disponibilidade de vocês, né? De estar compartilhando o conhecimento de vocês com a gente. Porque Você ano leu que meu vem estarei pensamento. novamente no Livro dos Espíritos, né? Ah, legal. Porque muita falta, muita coisa, a gente vai ficar internado nesse livro aí para aprender. Eu acho que vai Não, ser mas esse livro tem que ser lido eternamente, né? Porque toda vez que você lê, você tem uma interpretação assim, pô, eu não pensei assim. Exatamente. Exatamente. interessante. Essa nova Sua voz está sumindo. A minha? Agora melhorou. Ah, tá, falar mais perto. Agora sim. Mas é interessante que essa nova interpretação que nós vamos tendo, não é porque modificou do Não, é que você se modificou. Assim, você enxerga com o teu olho, com o teu óculos limpo. Sim. Né? Então, limpo, você consegue... A partir do momento que você vai se reformando, que você vai melhorando, né, que você vai adquirindo valores, que te dão a compreensão daquilo que você deveria ter entendido há algum tempo atrás. Mas é que é o seu tempo, né? A evolução faz isso, o estudo faz isso. Como você falou, limpa, né? Clareia. Teu microfone está falhando. A Kátia falou alguma coisa? Eu acho que ela quer falar. Até agora não. Então, fica à vontade. Mas com certeza eu quero continuar, porque estou começando, né? Já peguei já no final, vamos botar assim. Então é preciso mesmo continuar essa leitura, assim. Olha, eu só tenho a Esse agradecer, tá? estudo, Pedir desculpas pelos dias que eu faltei, mas é porque eu não quisesse ficar, tá? Assistir a aula de vocês, é que não dava mesmo, tá bom? Eu agradeço a todos vocês da paciência aí. Foi muito bom conhecer vocês, né? E assim, vai fortalecendo cada vez mais. Um dia a gente se encontra. Isso, por favor. Lá de cá mesmo a gente vai se encontrar ainda. Se Deus quiser. Ah, sim, vamos lá. é melhor mesmo. Se Deus quiser. A Kátia eu já conheço aí, né, Kátia? É verdade. Eu só conheço vocês virtualmente. Ah, legal. Show de bola. Bem, o Gilmar fez a oração. Kátia, quer fazer a oração, Kátia, para fechar? Eu não. Aí, Eu não me sinto apta para isso. Tá legal. Vou pedir para a Ida fazer. Faz, Ida. Faço. Tá bom. Senhor Deus, Pai misericordioso, nesse momento só temos a agradecer a oportunidade do conhecimento, né, do encontro dessas palavras do Livro dos Espíritos, né, dessa lição de vida que certamente nos esforçaremos para colocar em prática. Desse modo, Senhor, fortalecer a nossa fé, orientai-nos no caminho do bem, dê-nos um final de ano de paz, de saúde, de prosperidade, ampare todos os desvalidos, todos aqueles que estão precisando da ajuda
e fortalecer a nossa fé, para que o ano que vem nós possamos estar juntos novamente no estudo e procurando sempre a melhora no nosso comportamento, a nossa melhora moral. Dessa forma, Senhor, sempre agradecida, peço permissão para dar por encerrado o estudo do ano de 2021. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Aida. Obrigado, Belmar. Obrigado, Kátia. Depois eu vou colocar o vídeo lá, tá? Gravei a aula. Ah, gravou? Isso. Tá bom? Bom que os que não puderam estar hoje, né? Vou poder assistir. É bom se a gente pudesse usar sempre esse recurso, né, de gravar aqui. A aula da Luciene, eu assisti, a aula seguinte que eu faltei, eu não consegui assistir. Eu também. É que eu estava gravando no Facebook, né? Estava botando lá no Facebook o curso do Espírito. Mas aí começou a dar um monte de problema aqui, eu não estava conseguindo gravar mais. Não, eu gravo. A gente foi engatinhando, na verdade, né? Eu costumo gravar, aí eu transfiro para o YouTube e depois eu disponho o link lá para vocês acessarem, entendeu? Que aí grava sem interferência. Você sabe, Lúcio, se o ano que vem vai ser assim ou vai ser presencial? Ano que vem, hoje está tendo uma reunião para a gente poder ver sobre todas essas questões aí. Tá. E eu acredito que vai continuar também. Eu acho que assim você tem você consegue um número maior de participantes, né? Você tem uma abrangência maior, né? Na realidade, em casa fica mais cômodo, né? Porque as pessoas moram longe, aí também para ir lá. Sim. E a localização do centro também, né? Mas aí sendo híbrido, né? Presencial e pela internet, fica bom para quem mora longe. Uma pena que começaram muitas pessoas e só terminaram 4. Cara. É verdade. É verdade. Gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, tá bom? Se a gente não se vê, um bom Natal, mas ainda pelo WhatsApp a gente se fala, tá bom? Um bom Natal. Exatamente. Fique com Deus. Tudo de bom. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.